Olá, caríssimos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Apologistas da Fé Católica. Antes de começarmos a nossa videoaula, peço aos senhores que curtam e se inscrevam no nosso canal. Esta aula tem como objetivo analisar, em continuidade ao primeiro vídeo, a história da Igreja Primitiva. Os objetivos dessa aula serão análise da cultura, da sociologia, do pensamento, do dogma e do ensinamento. Podemos definir como igreja, instituição. A igreja é a instituição na qual e pela qual a verdade revelada foi lançada de início como semente, desenvolveu-se e desenvolve-se na história e se mostra em seus diversos alcances. Em relação à importância cultural, é importante dentro da história da Igreja. Qual o motivo? O motivo da história da Igreja e abordar a questão cultural é o momento. Estamos num momento de esquecimento. É um momento importante porque existe um esquecimento, uma ignorância em relação à história. E isto é programado. Isto começou na Revolução Francesa. Vocês podem perceber, quando vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro sobre a Revolução Francesa. Vou deixar aqui para vocês. A Revolução Francesa contra a Igreja, da razão ao ser supremo, Michel Gauvain. Vou deixar aqui só o último trecho aqui e vou colocar para vocês aí na tela algumas outras partes. Segundo Edgar Quinet, longe de escandalizar-se com a audácia iconoclasta dos polieutos prudentes, entre aspas, segundo a expressão de Aulart, chega à conclusão paradoxal de que teria bastado converter a França revolucionária ao protestantismo. A Revolução Francesa foi iconoclasta e o protestantismo também é iconoclasta, mas não basta apenas isso. Tem que ter um trabalho cultural. E onde entramos aí nessa questão? A questão da linguagem, da memória histórica. Por quê? Estamos vivendo um momento de deteriorização da língua. Quase que não saiu o deteriorização da língua, né? E do pensamento, que se encontram amplamente perdidos.
nesse mundo aí de várias informações, e às vezes informações até de nível catedrático. Mas as gerações mais jovens, elas são as que sofrem mais. E nós precisamos fazer um resgate. E vamos começar do primeiro, segundo milênio, século. Vamos buscar as raízes. Nossas raízes são bimilenares, mas a princípio, neste vídeo, vamos tratar do período dos apóstolos, a morte dos apóstolos, e citar alguns outros pais da igreja, padres da igreja, né? Para poder mostrar a nossa tradição, que não é uma tradição meramente humana. Ela é humana porque Deus usou como instrumento os homens. É certamente benéfico conhecer as nossas origens. Vivemos em um momento muito oportuno para falar das nossas origens. Vamos fazer um percurso cronológico mostrando, como eu disse, os apóstolos, os primeiros anos da igreja ali no Pentecostes e o desenvolvimento dessa doutrina, porque estamos falando de uma instituição que marcou todo um império romano, que era imenso. E vamos ver mais na frente o motivo da importância da igreja no Império Romano e na cidade de Roma, que é a Sé universal. E vamos entender o porquê de ser a Sé universal e não Jerusalém. Jerusalém é a igreja mãe. E essa instituição divina, instituída por Jesus Cristo, ela incomodou o império. Incomodou e continua incomodando até hoje. E se não incomodasse, isso seria um problema. Uma questão que devemos observar é sobre, como eu disse, a memória, porque a memória, na sua natureza, ela é seletiva nos seus processos e nos seus objetos. Este é um dos motivos para os ataques protestantes. Esses ataques contra a igreja, contra a sua doutrina, contra os seus dogmas, porque eles tendem a criar uma história que faça da igreja uma vilã da história. Não apenas uma vilã. Eles, na verdade, o que eles querem? Eles querem colocar uma história em que a igreja tenha um fundador que não seja Jesus Cristo. Fazendo isso, eles querem igualar a igreja deles com a nossa, ou ao contrário. Eu ainda não entendi bem isso. Igualar a nossa igreja à igreja deles e dizer que eles também são igreja católica, o que é uma mentira. Porque hoje você pode verificar o início de uma igreja e não um cartório. Dentro da história, nós temos marcos para igrejas protestantes, todas, seu fundador e seu ano de início. O que nós entendemos como marco na história, dentro da igreja, são as heresias. Essas, desde os primeiros séculos, elas têm o seu fundador
e sua origem em algum período, algum ano marcado na história. Como dizia o cardeal Henry Newman, São Henry Newman, quando a lógica falha, os homens tornam-se pessoais. É o seu modo de apelar para os seus elementos primários de pensar, de pensamento, para o seu sentido ilativo, contra os princípios e juízos de outrem. Podemos verificar protestantes falando de católicos. Eles fazem críticas aos dogmas e à história da igreja, mas eles jamais fazem críticas à sua história e à sua doutrina. Eles nunca analisam uma doutrina protestante de forma crítica. Eles se preocupam em analisar a nossa doutrina de forma muito crítica. O que ele quis dizer? Quanto menor é o conhecimento efetivo de um objeto, tanto maior é a força com que o elemento subjetivo e arbitrário irrompe no conhecimento e na consciência e na expressão o seu respeito. Tanto mais também a margem de erro e falsidade do discurso. Aqui eu estou falando do objeto de juízo, realmente. É o objeto de juízo histórico e da memória expressa, que é o cristianismo católico. Todo cristianismo vai buscar as suas raízes na memória do catolicismo. A Bíblia é a tradição católica, pois a igreja ela é uma instituição muito antiga. Ela é mais antiga do que qualquer nação da Europa, com tantos defeitos e influências culturais, com todas as marcas das fraquezas humanas, mas com sua missão divina. E a ninguém permite a neutralidade e a indiferença. Historiadores como René Remond constatam na Europa, nos últimos 40 anos, no caso, ele escreveu há 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, em 98, um aumento aparentemente orquestrado, nutrido nos meios de comunicação que leva o cristianismo a um descrédito, sobretudo da Igreja Católica, principalmente, e de preferência no plano intelectual. René Remond chegou mesmo a falar de uma cultura de desprezo, de um conformismo generalizado no sarcasmo e na zombaria do catolicismo, contra o qual todos os insultos são permitidos, tolerados, na imprensa, na TV, na literatura, nas novelas e cinema. E você pode perceber que isto não acontece com o Islã e nem com o judaísmo. Com o judaísmo, se uma pessoa ficar zombando do judaísmo, o que acontece? Ele vai ser classificado como antissemita. Se ele escarnece do Islã, ele corre o risco de morrer. Ele vai ter problemas sérios com a sua família, com a sua integridade física. Então, fica muito fácil da gente perceber qual é a religião que sofrerá. Porque o cristianismo hoje é tido como um objeto de escárnio. Porque nós
Não vamos acusar ninguém de antissemita e não vamos matar ninguém. Então fica muito fácil de fazer esse tipo de chacota com a igreja. Podemos afirmar que a história da igreja ela começou com a descida do Espírito Santo e só terminará com a segunda vida de Jesus. Em Atos 2, versículo 1 aqui, você pode observar. Eu vou deixar no vídeo e você poderá analisar esse trecho que foi o Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. A igreja ela se baseia não apenas numa descrição histórica, mas no fato da encarnação e nas implicações do princípio sacramental divino. Por outro lado, ela é uma instituição constituída por seres humanos. A igreja ela é hierárquica. Uma observação, vamos começar a falar agora dos momentos de perseguição dos apóstolos, da vida dos apóstolos, bem superficial para o vídeo não ficar muito grande. Agora vamos fazer uma observação que é muito importante para você entender a questão universal da Sé de Roma. Essa observação é a seguinte: nenhum culto dos mistérios das religiões populares naquele momento, ali, primeiro século, ali, eram universais. O único culto que poderíamos considerar religião do Estado era o culto do imperador. Este culto foi trazido por Augusto até 14 depois de Cristo para colocar o imperador com o estatuto divino. Isso só acontecia quando o imperador morria. E Nero pediu, ele não pediu, ele não pedia, né? Ele decretou que ele queria ter esse culto de adoração a ele em vida. Aí que entra a questão da Sé. Tiago é tido como um primeiro patriarca de Jerusalém. A questão de Jerusalém é que ela é a igreja mãe, mas ela não é a Sé universal. Até porque Tiago só ficava no templo. Tiago não pregava para gentios. Raramente você via gentios entre os judeus. E até quando Paulo se converte, quando ele vai a Jerusalém, ele procura Pedro, ele não procura Tiago. Em Daniel Hobbes e Jaroslav Pelikan, eles citam Tiago como um velho rabino, um califa em Jerusalém. E era assim que ele era conhecido. Aqui em Romanos,
no capítulo 11, podemos observar aqui no versículo 16. Prestem atenção. Se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, os ramos também o são. Se alguns dos ramos foram cortados, e se tu, oliveira selvagem, foste enxertada em seu lugar, e agora recebes seiva da raiz da oliveira. Aqui eu falei até o versículo 17. A Igreja Católica, com certeza, não seria a igreja que conhecemos sem a doutrina. O termo doutrina nem sempre teve esse significado como entendemos hoje em dia, que era, naquela época, se falava em ensino. Doutrina e ensino eram sinônimos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vamos falar aqui rapidamente em Atos 2, para vocês terem essa noção. Guarde só um minutinho. Atos 2. Aqui fala sobre doutrina. Aqui. Perseveraram eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Isso inclui ensinamento tanto sobre confissão quanto conduta, tanto teologia, ética. A separação entre elas é fatal. Eu vou deixar no vídeo o trecho de Romanos 3 para não ficar parando toda hora, e também de Tiago 2:18, que são distintos, sem serem separados. Se nós simplificarmos demais o significado do que é doutrina cristã, podemos lembrar de Tiago 2:19, onde ele afirma que até os demônios creem. Mas quando lemos em 1 Timóteo 4, capítulo 4, versículo 1, vemos que se trata principalmente das distorções dos padrões de comportamento cristão. Uma definição da igreja primitiva trata Deus como aquele em cujo conhecimento permanece nossa vida eterna, cujo serviço é a perfeita liberdade. Isso está em Sacramentário Gelasiano, capítulo 3, 56. Você pode encontrar isso também em livros de história, como esse daqui. Este livro aqui também tem este trecho, que é o do Jaroslav Pelikan, que é a Tradição Cristã, volume 1. Nos primeiros séculos, os padres apostólicos começaram a distinguir entre instrução, que era tornar conhecido a palavra, e o respeito de Cristo, o mistério em relação a ele. E essa instrução era para apontar os hábitos corretos.
Isso você encontra em Santo Atanásio, nas epístolas festivas. Uma observação de Teodoro de Mopsuestia foi sobre o apóstolo Paulo, tanto nas epístolas aos Romanos quanto nas epístolas aos Efésios. Estabelece sermões dogmáticos e depois prossegue com sermões éticos. Isso aí você também pode encontrar esses sermões éticos e essas exortações em Teodoro de Mopsuestia, exposição a Efésios. Em Mateus, capítulo 28, versículo 29, era visto como divisão da disciplina cristã em duas partes: a parte ética e a precisão dos dogmas. A primeira contida nos mandamentos de Jesus e a segunda na tradição do batismo. Você encontra isso em Gregório de Nissa, Epístolas 24, capítulo 24, versículo 2. O que significa que o método de santidade consiste destas duas coisas: as doutrinas piedosas e práticas virtuosas. Isso você também encontra em práticas catequéticas de Cirilo de Jerusalém. A história da doutrina cristã não deve ser igualada à história da teologia, nem à história do pensamento cristão. Fazer isso é um erro para o historiador, pois pode exagerar na análise do pensamento do teólogo individualmente. Fazer isso é um risco para o historiador, pois pode exagerar na análise do pensamento dos teólogos individuais, colocando a fé comum da igreja em uma confusão, o que não é correto. E o que acontece muitas vezes, novamente falando de protestantes, eles falam de pensamentos isolados de determinados padres da igreja e colocam isso como uma afronta. Até em relação à questão dos jesuítas e dos dominicanos, em que o Papa decretou que eles não deveriam mais debater determinado assunto. As crenças privadas dos teólogos pertencem à história da doutrina. A diferença de um teólogo para um filósofo é que um teólogo se entende de modo como a frase de Orígenes: um homem da igreja, um porta-voz para a comunidade cristã. Orígenes falou isso na homilia sobre Levíticos, capítulo 1, versículo 1, e homilia sobre Josué, capítulo 9, versículo 8. Os protestantes dizem que o fator único para o desenvolvimento do cristianismo é a própria Bíblia. Eles afirmam que o verdadeiro cristianismo não pode se basear em tradições. O que é errado, porque a Bíblia é uma tradição. E que a Bíblia encerra os limites para o desenvolvimento do cristianismo. O que é uma grande bobagem. Isso aí não faz nenhum sentido. Mesmo Orígenes, com suas polêmicas, sabia que tinha que prestar contas ao depositário da revelação cristã e à autoridade contínua da igreja. As opiniões pessoais
devem ser estabelecidas no contexto do desenvolvimento do que a igreja acredita, ensina e confessa. E isso com base na palavra de Deus e na tradição. Podemos... isto é por vezes difícil de fazer uma linha de demarcação entre o que é ensinado pela igreja e as teorias dos teólogos. Podemos identificar o que é crido como a forma, a doutrina cristã presente nas igrejas, como a devoção, a espiritualidade, a adoração, o que é ensinado como o conteúdo da palavra de Deus, extraído dos testemunhos da Bíblia e dos padres apostólicos e todos os teólogos da igreja primitiva, e trazendo e transmitindo às pessoas da igreja por meio da proclamação, da instrução e da teologia desenvolvida na igreja, e o que é confessado como testemunho da igreja, tanto contra o falso ensinamento na igreja, quanto os ataques de fora dela, articulados em polêmicas e em apologetas, em credo e dogma. Podemos ver isso claramente dentro e fora da igreja. Inimigos dentro e inimigos fora da igreja. O que podemos ter como referência para entender o desenvolvimento da doutrina são o credo e o dogma. Eles são o índice do que a igreja crê, ensina e confessa. A forma tão definida que a doutrina cristã assume na história é a tradição. Vemos aqui 1 Coríntios 11, 2. Eu vos felicito, porque em tudo vos lembrais de mim e guardais as minhas instruções, tais como eu vô-las transmiti. A palavra tradição, como termo se refere, simultaneamente se refere ao processo de comunicação e ao seu conteúdo. Assim, o termo tradição significa a transmissão do ensino cristão durante o curso da história da igreja, mas também significa o conteúdo transmitido. Existe muita confusão com o sentido em que a noção da tradição parece inconsistente com a ideia da história como movimento e mudança. Isto é visto claramente no Concílio de Jerusalém. Houve uma mudança. Uma mudança no entendimento quanto às regras judaicas impostas aos gentios. E também uma mudança em relação à eleição de Matias, porque Jesus não deixou nada por escrito de que teria que ser colocado um novo discípulo. Então, podemos ver que há um andamento, uma evolução na história.
uma vez que a história sugere o aparecimento de um determinado algo em uma determinada parte do tempo, do que não havia ali antes. De acordo com a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, no capítulo 1, versículo 1, que eu vou ler para você aqui, que é pequenininho, podemos entender essa questão aqui. A sucessão dos santos apóstolos, assim como o intervalo de tempo entre o Salvador e nós, a enumeração de tantos e tão importantes eventos no curso da história eclesiástica, quantos nela mencionados presidiram e governaram com destaque as dioceses mais ilustres. Em cada geração, quantos foram deputados para ministrar a palavra divina, oralmente ou por escrito. Quantos e quando os que, arrastados a erros extremos pela atração de novidades, anunciaram a introdução uma falsa ciência. Aqui ele fala de 1 Timóteo 6,20. E semelhantes a lobos rapazes, aqui ele fala de Atos 20:29, cruelmente dizimaram o rebanho de Cristo. Aqui nós podemos analisar também um trecho aqui de Daniel Hobbes. O próprio Jesus, aliás, tinha transmitido essas estruturas a seus discípulos. Para quem souber ler os evangelhos, um dos aspectos mais admiráveis da sua atividade sobre a terra é o esforço prático de organização e de instrução que realizou e cujos efeitos se prolongaram até os nossos dias. Tudo nos prova que Jesus, Deus feito homem, sabia perfeitamente que para lhe sobreviver, a sua obra teria necessidade de instituições humanas. A doutrina cristã não tem realmente uma história sendo eternamente verdade e ensinada nos primórdios. Só a heresia, como eu disse no início, tem uma história surgida, como é o caso das várias seitas protestantes que atualmente, como já havia dito, podemos verificar o seu registro nos cartórios. Chegando ao final, vamos falar rapidamente da morte dos apóstolos. Alguns historiadores colocam como Tiago em 62, Paulo Pedro em 64, entre 62 e 64. Alguns outros colocam entre 64 e 68. Esse é um deles. É o Derek Holmes, História da Igreja Católica e História Ecumênica da Igreja, vários autores. Um deles é Thomas Kaufmann. E a chegada de Pedro, esse é um ponto que eu queria colocar aqui para vocês. A chegada de Pedro. Depois de ter saído da prisão, São Pedro, deixando em seu lugar em Antioquia Santo Evódio, um dos seus discípulos, partiu com Marcos, seu secretário, para a capital do Império, Roma, onde fixou a sua sede para sempre. Aqui no rodapé, o autor diz: alguns autores dizem que São Pedro fora a Roma antes da sua prisão e que ali tomou pouco depois, retornou o caso, né?
o que faz com que uns fixem essa ida no ano 42, outros a 44 e alguns, como ele cita aqui, Dom Cellier, no ano 58. O autor é o padre Rivalx, Tratado da História Eclesiástica. Então, em relação à morte dos apóstolos, como eu disse, entre 62 e 68. O Daniel Hobbes também nos fornece a data para a criação dos Atos, entre 60 e 64, que é quando vai sendo finalizada a trajetória dos apóstolos aqui na Terra. O seu autor coloca como sendo desconhecido e sugere um autor que não foi testemunha direta da ressurreição. Muitos creem que seja Clemente, o terceiro Papa. Jesus Cristo tinha transmitido as estruturas da igreja aos seus discípulos e esses foram transmitindo. Esta é a questão da doutrina. Esta é a tradição. E para finalizar, eu vou deixar para vocês aí no vídeo o capítulo 16 de Mateus, versículo 13 ao versículo 20, para vocês darem uma analisada. E agradeço para quem assistiu, para quem ficou comigo até agora, e até a próxima. Muito obrigado. Tchau. Mesmo que os ímpios floresçam como a erva e prosperem igualmente os malfeitores, são destinados a perder-se para sempre. Vós, porém, sois o excelso eternamente. Eis que os vossos inimigos, ó Senhor, eis que os vossos inimigos vão perder-se.